Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Legado de Escritor. Eu sou Matheus Augusto e hoje vamos falar de personagens com profundidade. Aqueles personagens com camadas, aqueles que você olha e você fala: nossa, esse personagem ele é muito incrível. Ele tem uma personalidade maravilhosa, nossa, ele superou tanta coisa, e por aí vai. E para falar sobre isso eu vou pegar uma análise de filme, uma análise dos personagens do filme Beleza Oculta, de 2016. Só lembrando que vão conter muitos spoilers, a gente vai falar pra caramba do filme e praticamente de todo o enredo, tudo o que acontece. Então, se você quer assistir sem spoilers, é melhor você parar de assistir o vídeo agora. Não parou? Para, cara. Para, vai assistir o filme, depois você vem. Tá bom, já assistiu? Beleza, então vamos continuar. Neste filme, nós temos 7 personagens-chave. O primeiro deles é Howard, que é o protagonista. O segundo é White, seu melhor amigo e sócio da empresa. O terceiro é Simon, que também é um amigo e ele tá no alto escalão assim da empresa. A quarta é Claire, também mais uma amiga, e ela trabalha lá desde sempre. Howard foi seu mentor e tudo mais. E os outros 3 personagens são 3 atores: Amy, Bridget e Ruffy. Agora um pouquinho de contexto. O Howard e o White criaram a empresa, mas Howard era a parte criativa. Então, ele sendo a parte criativa, ele que atraía todos os clientes, todas as maiores pessoas, mais influência, conseguia fechar os melhores contratos e tudo mais. Contudo, porém, todavia, sua filha morreu. E aí, nesse momento, ele entrou de luto. E aí, nesse luto, ele não conseguia fazer mais nada. O que levou a empresa a começar a entrar em falência, aos poucos. Howard ele não conseguia nem conversar com seus próprios amigos e tudo mais, e até pediu divórcio, porque ele não aguentava, sabe? E aí tem um momento do filme em que mostra ele escrevendo 3 cartas. Uma para o amor, uma para o tempo e uma para a morte. É mais ou menos aí que começa toda a trama do filme. E temos o White, que é o melhor amigo de Howard, né? Que também é divorciado, mas porque ele traiu a esposa. Nisso que ele traiu a esposa, a filha dele ficou com um ódio. É uma filha pequenininha, sabe? Deve ter uns 8 anos, mais ou menos. Ficou com ódio dele e falou assim na cara dele: eu nunca mais quero te ver, eu te odeio. E aí, ele já fica todo magoado, né? Nós temos Claire, que se dedicava demais ao trabalho. Tanto que ela não teve tempo para construir uma vida fora do trabalho. Ela não namorava, ela não era casada, ela não tinha construído sua família ainda. E ela tinha um grande sonho realmente de ser mãe. Só que a idade estava vindo e ela tinha medo de não poder engravidar mais, de ter uma gravidez de risco, sabe? E aí nós temos Simon. Simon que lutou contra uma grave doença aos 16 anos e depois novamente aos 25, vencendo as 2 vezes. Só que aí 2 semanas antes do seu filhinho nascer, a doença voltou. Só que dessa vez ela voltou muito forte. E agora ele sente que vai morrer. De verdade. E com isso ele tem medo de contar para sua família ou para os amigos que isso está acontecendo para que ninguém sofra antes do tempo, fazendo com que ele finja estar saudável o tempo inteiro. White, Simon e Claire viam que a empresa estava falindo e que não tinha outra opção além de vender as ações. Porém, Howard não queria fazer isso e ele era o sócio majoritário. Ele tinha a maior parte das ações. Ele não queria fazer isso por medo de que a empresa que pegasse a empresa deles fosse lá e demitisse todo mundo. E ele gostava muito de todas as pessoas que trabalhavam lá. Era uma família para ele, mesmo que ele não conversasse com ninguém. Aí então, White bolou um plano. Ele falou: a gente tem que provar que o Howard não tem mais capacidade para poder opinar quanto às ações e tudo mais, porque ele já tá meio alterado mentalmente, ele não tem capacidade. Para fazer isso, eles contrataram uma detetive particular, e essa detetive seguiu o Howard e tudo mais e viu ele colocando 3 cartas no correio. Ela tinha uma chave do correio, roubou as cartas e deu para eles lerem. Uma pro amor, pra morte e pro tempo. White conheceu também uma atriz, a Amy, e aí ele foi lá, viu que ela e seus 2 companheiros, Bridget e Ruffy, estavam meio falidos, não tinham dinheiro para fazer uma peça. Então ele propôs um acordo. Vocês 3 interpretam o amor, a morte e o tempo, e eu, Claire e Simon damos dinheiro a vocês para vocês continuarem a peça. Amy não queria fazer isso, mas aceitou. Aí o intuito desses 3 atores é meio que provar que o Howard tá ficando meio louco e tudo mais, fazer com que ele aceite que ele tá meio lelé da cuca. Bom, beleza, acabou o contexto geral, agora vocês já têm mais ou menos encaminhado no que tá acontecendo no filme. Vamos que vamos pra análise dos personagens, que essa é a parte importante. Primeiro de tudo, vamos lá em Simon e a morte. Como eu disse, Simon não quer contar sobre a sua doença pra todo mundo, porque ele acha uma perda de tempo sofrer antes do necessário. Então ele meio que pensa: sofram apenas quando eu morrer. É um pensamento mais racional. Ele pensa bastante racionalmente. Podemos perceber isso ao longo da trama. Mas então,
enquanto ele tá tendo uma conversa com a Bridget sobre como ela deverá atuar para se apresentar para Howard pela primeira vez e tudo mais, ele começa a tossir. E ela percebe que ele não tá bem mesmo. E aí depois de um tempo, ele conta pra Bridget que é uma doença muito grave e tudo mais. E aí ela fala, você já contou pra alguém? E ele fala que não. Nem pra sua família? E ele já disse que não. Que além dele ter que se preocupar que ele vai deixar todo mundo, ele ainda tem que se preocupar que vai deixar todo mundo falido, porque a empresa tá falindo. Então ele não tem que preocupar todas as pessoas com tanta coisa e tudo mais. E aí ele dá um basta na Bridget. Ele fala, olha, você só tem que se preocupar em atuar, provar que o Howard tá meio louco. E é isso. Não me ensine como eu devo morrer, ok? Mas aí a Bridget fala, só que você não pode fazer isso, você tá privando a sua família de algo muito, muito valioso, que é o privilégio de poder se despedir de você. Imagina se você morre e eles nem sabem o que aconteceu, eles não vão nem conseguir se despedir. E sem a despedida, é meio que como se um ciclo não se fechasse. Quando esse ciclo não se fecha, a superação da perda se torna muito, muito mais difícil. Mas Simon não aceitou, ele falou, você tá pensando besteira, isso daí não é certo nem nada, e você não tem que me ensinar a morrer, só tem que pensar em atuar e provar que o Howard está ficando meio louco. Então avançamos bastante no filme. E chegamos num momento em que há um diálogo entre Simon e Howard, onde Howard diz pra ele que sabe sobre a doença, sabe sobre o seu estado, e diz mais, se algo te acontecer, não se preocupe, eu vou cuidar de sua família. E aí Simon começa a pensar, começa a refletir, e pensa nas palavras de Bridget, e então ele começa a imaginar, será que eu tô fazendo certo? Será que eu realmente deveria dar essa chance de se despedirem de mim? E aí pulamos um pouco mais à frente do filme, e vemos um momento onde ele tá no banheiro jogado lá vomitando, e aí a esposa dele bate na porta. Quando ele sai, ela pergunta se ele tá bem. Ele diz que não. E rola um longo abraço, cheio de lágrimas, porque eles sabem que ali é um começo de uma longa e dolorosa despedida. Então vamos mais pro final do filme e chegamos no momento onde há um diálogo dele com Bridget novamente, onde ele diz que contou pra sua esposa sobre seu estado e tudo mais. E aí a Bridget fala que tá orgulhosa dele por ele ter feito isso. E Simon diz mais. Ele fala, sabe, eu quando era mais novo, eu pensava se eu realmente queria viver até os 100 anos. E hoje em dia, quando eu me faço essa pergunta, eu vejo que eu quero muito. Porque se eu tiver 100, meu filho vai ter 70, meu neto vai ter 40, meu bisneto vai ter 10, eu vou poder ver uma evolução da família, as gerações. E eu quero muito isso. Nós vemos a complexidade do personagem, suas camadas, que apesar dele ser racional, ele ainda tem um lado humano, um lado onde ele quer ver e ficar com sua família. Isso que faz o público se conectar com ele, porque ele mostra uma coisa que muitos querem, que é, a partir do momento que construir uma família, ver seus filhos crescendo, tendo filhos, e os filhos dos filhos tendo filhos, o crescimento, o amadurecimento deles. E nós nos sentimos muito mais conectados e empáticos, porque o filme nos dá a certeza de que Simon não terá isso, de que Simon morrerá, e nós ficamos tristes por ele, e nos apegamos muito aos seus sentimentos. Agora teremos Claire e o tempo. Como eu disse, Claire tem muito trabalho, principalmente depois que Howard entrou de luto, porque aí ela pegou o trabalho dele também. Então ela ficou com muito, muito mais trabalho, deixando ela sem tempo e sem energia para poder viver uma vida fora do ambiente de trabalho. E aí o personagem com quem ela conversa mais, dos 3 atores, é o Raph, que vai interpretar o tempo. Quando eles estão conversando, o Raph olha na mesa dela e vê um folheto de inseminação artificial. E aí já fica aquele questionamento na cabeça dele. Enquanto isso, nós vemos que Claire, ela quer muito ser mãe e sabe que não vai ter muito tempo pra isso, porque a qualquer momento ela pode entrar numa idade onde a gravidez é de risco muito elevado, ou seja, ela não tem tempo de começar um relacionamento, ver se o relacionamento vai ser duradouro e então começar a construir uma família a partir dele, porque isso realmente demanda tempo. É muito mais rápido e fácil você entrar na internet, ver o site, ver uma ficha da pessoa e escolher o seu doador. Mas Claire não quer falar sobre isso com o Raph, então ela só pega o folheto que estava em cima da mesa e finge que nada aconteceu. Um pouco mais na frente do filme temos um diálogo dela com o Raph, onde ela pergunta, você estava falando alguma coisa sobre Einstein com Howard, e aí ela pergunta o que era, né? Ele fala, eu falei que o tempo é uma ilusão, uma construção feita pelo ser humano para poder ter mais controle das coisas. Coisas como meio-dia, meia-noite, dia, mês, ano, essas coisas são mais pra gente controlar tudo a vida. O tempo não é uma coisa exatamente linear. É um pouco mais abstrato que isso. E aí, beleza, ela fala, tá bom, e se vira pra ir embora. Nisso que ela se vira, ele diz assim, você também pode ter tempo pra construir uma família. Aí ela vira pra ele e fala, o quê?
Ele diz, você pode construir um relacionamento, você pode começar uma família do jeito que você realmente quer, não precisa acelerar as coisas, porque você tem tempo. Aí ela só fala, você é jovem demais pra entender essas coisas. E vai embora, mas aquilo fica na cabeça dela. Então temos um salto mais pra frente do filme, onde há um diálogo dela com Howard, e aí Howard fala pra ela, eu sei que você trabalha muito e eu te agradeço, principalmente porque você tá me cobrindo enquanto tô de luto. Eu também sei que você fez com que nós nos tornássemos a sua família, mas isso não significa que você não pode ter a família fora do trabalho. E você deveria se dedicar a isso. E aí, essas palavras de Howard, mais as palavras de Rafe, ficam na mente de Claire, fazendo com que ela pense mais sobre o assunto. Contudo, não levou ela para o caminho que nós acreditávamos. Essa linha de pensamento dela fez com que ela desistisse de tudo isso. E vemos que ela fala isso num diálogo final com Rafe, mais pra frente no filme, onde ele fala assim, eu tenho certeza que você será uma ótima mãe. E aí ela fala, não, já desisti de tudo isso, não tem mais tempo pra eu poder fazer isso. Aí o Rafe começa a contar a história da família dele e diz pra ela assim, eu sei que eu falei que o tempo é abstrato, que não é linear, mas não é bem assim. Ele pode ser linear também, ou seja, você tem tempo ainda, mas pra saber se você realmente vai ter esse tempo, você tem que começar a tentar. Aí aquilo fica na cabeça da personagem, porque, pensa só, ela já tá entrando numa idade onde uma gravidez pode ser uma gravidez de risco, onde ela pode morrer, bate de frente com o sonho dela de ser mãe, porque pensa assim, ela quer ser mãe, ela quer muito ser mãe, ter um filho, dar à luz. Não é simplesmente adotar, ela quer dar à luz. E é aí que nos conectamos com a personagem. Não exatamente todos nós, mas um público específico. Aquelas mulheres que têm o mesmo sonho de ser mãe, de dar à luz, só que estão chegando aos 30, aos 35 e ainda não tiveram a oportunidade, ainda não começaram um relacionamento onde elas pensam, nossa, eu posso ficar com ele pra sempre e eu vou ter um filho dele e tudo mais. Essas mulheres podem até já ter pensado isso, só que não aconteceu, sabe? Não foi um relacionamento realmente duradouro. E aí fica aquele medo, pensando, caraca, tá chegando a minha hora, eu não vou mais poder ter filho e tudo mais. E o que o Rafe ensina a Claire é meio que, mas você não pode desistir, você tem que continuar tentando, porque se for pra acontecer, vai acontecer. E se você desistir agora, você só vai estar se dando por vencida sem, ao menos, ter tentado todas as chances possíveis. E é nisso que o filme nos deixa pensando. Será que a Claire vai aceitar isso? Será que ela vai tentar as últimas chances, todas as chances que ela tem disponível? E percebemos que existe a complexidade da personagem desse medo, combinado com este sonho. E quando você percebe isso, você começa a criar uma grande empatia por ela. Começa a pensar, nossa, eu espero muito que ela consiga. Eu quero muito que ela tenha esse filho. Eu quero muito que ela vá e construa uma família, sacaram? Essa é a ideia. Ligar os personagens com as pessoas. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu vou deixar o link do meu livro na descrição. E nos vemos na próxima. Até!